Investigação policial conclui que morte de Modo Katendê foi motivada por briga política. Inquérito foi enviado ao Ministério Público. O inquérito policial que apurou o assassinato do mestre de capoeira Romualdo Rosário da Costa, conhecido como Modo Katendê, foi concluído pelo Departamento de Homicídios à Proteção à Pessoa e foi encaminhado ao Ministério Público do Estado da Bahia na segunda-feira. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, dia 17, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Conforme a Secretaria, o inquérito concluiu que o crime ocorrido na madrugada do dia 8 de outubro foi motivado por uma discussão político-partidária entre Moa e Paulo Sérgio Ferreira de Santana, de 36 anos, que está preso. Moa, conforme apontam as investigações, disse a Paulo Sérgio que era contra o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PSL. Além do depoimento de Paulo Sérgio, que continua preso, o dono do bar onde aconteceu o crime, entre outras testemunhas, confirmaram que posições políticas adversas iniciaram a discussão. As investigações apontam ainda que após Moa ter dito que votou em Fernando Haddad do PT, Paulo discutiu com ele e, segundo a polícia, em depoimento, Paulo Sérgio afirmou que não cometeu o crime por conta da divergência política, e sim porque foi xingado após se desentender com o capoeirista, por causa das preferências políticas de cada um. Próximo da minha casa, eu estava conversando com o dono do bar. Esse senhor aí que veio ao óbito aí, que a gente teve essa confusão, levantou me chamando de viado e negro. Viadinho negro. Eu disse a ele, irmão, eu não disse nada a você, eu não falei nada com você. Eu estou conversando com ele aqui. O dono do bar viu, o dono separou também. O dono separou, todos viram também. E hora nenhuma, peço, continuo pedindo desculpa a todos os familiares dele, não hora nenhuma fui de intenção, me entreguei. Foram 12 facadas? Não, mas eu tava me embolando com ele no chão. Né? O amigo a dele, informação é que você foi pego. Não foi nada. É o que a polícia diz. O dono do bar viu tudo, separou na hora. Ele, quando veio pra cima de mim, você é viado negro. Eu falei, irmão, eu tenho uma mulher, eu sou casado, você tá me chamando de viado, eu não disse nada, eu nem conheço ele. Você é eleitor de Tudo Bolsonaro? começou por uma discussão política? Não foi política. Não foi política. E qual foi a motivação? Eu tava conversando normal com o dono do bar. Sobre o quê? Ele, do nada, não, conversando de futebol, de normal, eu e ele lá sentado, como todo de costume eu saía do trabalho e passava lá nesse bar dele, tomava uma cerveja e batia papo. E ele, no outro lado, levantou eufórico me chamando de viadinho e negro. Mas essa semana foi política. Eu bebendo, fiquei exaltado, fui em casa e aconteceu esse fato. E me entreguei. Não sei, não entendi. Até o dono do bar mesmo separou ele. Testemunhas falaram que foi política. Há pouco tempo. Não conhecia ele, né? Lamento muito, eu tô sentindo, né? Todo mundo sabe, até mesmo a própria polícia viu aqui o meu histórico. Né? Quem sabe, quem está me vendo, quem está assistindo agora sabe, me conhece. A polícia concluiu que a morte do capoeirista mestre Moa, depois da discussão e da troca de ofensas, ele saiu do bar e foi até casa e pegou uma faca, informou a polícia. Ao retornar ao estabelecimento, ele relatou que teve uma luta corporal com o mestre de capoeira antes de esfaquear a vítima. No entanto, as testemunhas ouvidas pela polícia não confirmaram essa versão do suspeito. Ainda conforme a polícia, o suspeito disse que tinha consumido bebida alcoólica desde o início da manhã de domingo e que estava arrependido do crime. O primo de Modo Katendê, de 51 anos, também acabou ferido. Ele chegou a ficar internado, mas já teve alta médica. Ele contou que a ação do suspeito foi muito rápida e que ele já chegou ao local agredindo a vítima. Nesse texto diz que o assassino do Modo Katendê é suspeito, só que em todas as reportagens, inclusive uma entrevista que ele deu aos repórteres da televisão, ele diz ele afirma que realmente assassinou o capoeirista Modo Katendê. Mas a gente não pode, vamos conversar com você aqui, a gente não pode atribuir essa morte, esse assassinato ao Bolsonaro, como a mídia está atribuindo, né? Porque na própria entrevista que esse assassino deu à imprensa, ele diz
uma repórter vira para ele e pergunta: você é eleitor do Bolsonaro? E ele diz: não, não tem nada a ver com política, e sim porque ele me ofendeu. Só que, segundo essa informação, né, da polícia, sim, a morte foi por causa de divergências políticas. Só que, gente, é o seguinte, a gente não pode... estamos agora no final da eleição do segundo turno, né? Falta uma semana e meia para o dia 28, o dia do segundo turno. E até lá a gente não pode ter brigas, discussões ou até terminar num assassinato. Por mais que ele tenha assassinado o capoeirista Moa do Catendê, não pode atribuir isso ao Bolsonaro. O Bolsonaro não tem culpa disso. O Bolsonaro não prega o ódio para que isso aconteça. Tá entendendo? A gente não pode pregar isso. Por mais que a gente discuta com as pessoas, a gente não pode também chegar ao ponto de assassinar. Por isso, ele mesmo já disse que estava bêbado quando assassinou o capoeirista. Esse é um motivo de não ser muito aconselhável de num dia de eleição você tomar bebidas alcoólicas, drogas, algo do tipo, porque isso pode acabar acontecendo. Mas mais uma vez, não podemos atribuir isso ao Bolsonaro. O próprio Bolsonaro disse: se você for um eleitor dele e pratica esse tipo de violência, por favor, não vote nele. E eu reintegro isso aqui, as palavras do Bolsonaro. Se você é o eleitor do Bolsonaro e qualquer pessoa que pensa ao contrário, pensa diferente de você e você agride essa pessoa, não vote no Bolsonaro. Se você tem um amigo ou um parente que vote no Fernando Haddad e você discuta ou agride essa pessoa, não vote no Bolsonaro. Vote no Haddad, vote nulo, ou até nem vá votar. Mas não vote no Bolsonaro, porque a mídia há muito tempo, desde que o Bolsonaro anunciou que seria candidato à presidência da República, a mídia vem atacando o Bolsonaro. E esses motivos, né, como esse da morte do capoeirista Moa do Catendê, é um grande motivo do Fernando Haddad atacar o Bolsonaro, dizendo que ele induz ao ódio, né, as pessoas, ele incentiva o ódio das pessoas. E todo mundo sabe que isso não é verdade. Então vamos rumo ao segundo turno. E todo mundo sabe já que o Bolsonaro vai ser eleito. Mas para a gente não ter nenhum problema com isso, vamos parar de discutir política. Vamos parar, né, de brigar sobre política, de quem é seu candidato ou quem não é. Tá bom? Valeu, beijo.